outro benefício que a gente pode citar, né, dos ácidos úmicos e fúlvicos é justamente no crescimento radicular. Então, um sistema radicular com bom desenvolvimento é sempre desejável para qualquer cultura, né? As raízes são extremamente importantes para a fixação, né, dos cultivos ali no solo, mas também extremamente importantes porque é por onde a água se alimenta, ou melhor, ela bebe, né, tudo que é água e nutrientes que vão estar disponibilizados na solução do solo, né, e também vão auxiliar bastante na síntese hormonal. Né? Então, procura-se cada vez mais aplicar substâncias ou melhorar cultivares que apresentam um sistema radicular mais robusto, a fim de reduzir custos com a adubação, mas também garantir uma vantagem em solos mais pobres e secos. Então, com relação a isso, né, os efeitos mais notáveis dos ácidos úmicos e fúlvicos na planta ocorrem nas raízes, onde promovem um efeito positivo no crescimento, seja pelo aumento das ramificações laterais ou pelo incremento da sua biomassa. Então, esses efeitos vão estar relacionados aos mesmos efeitos da auxina. Então, como é que isso ocorre? Né? Uma vez que a presença dos ácidos úmicos no solo estimula a síntese de auxina ou age de forma semelhante a ela, já que resulta em expansão e alongação das células, a gente vai ter uma promoção do crescimento das raízes. E uma vez sintetizada, a auxina vai sinalizar para as células do periciclo iniciarem a divisão celular e dar origem às raízes laterais. Então, aqui no slide a gente tem uma imagem, né, que é como que a aplicação das substâncias úmicas vão influenciar no desenvolvimento das raízes laterais, né, principalmente pela sinalização da auxina e ácido nítrico. Então, se a gente for acompanhando ali, né, compostos da natureza auxínica presente nas substâncias úmicas e a auxina sintetizada pela planta vão sinalizar na raiz para que as células do periciclo entrem novamente em divisão celular, originando raízes laterais. A atividade de HTPase é ativada, aumentando a extrução de prótons, e a atividade de enzimas sobre a parede celular, favorecendo a divisão e a expansão da célula via rearranjos da parede celular. Então, o óxido nítrico induz a síntese de auxina e o desenvolvimento de raízes laterais. As raízes laterais vão aumentar o volume radicular, a superfície de contato com a massa seca do órgão, melhorando a capacidade de absorção, importante para a produtividade. Então, seria basicamente esse, né, o principal benefício das substâncias úmicas quando se fala de crescimento radicular. Outro benefício que a gente tem é justamente na síntese de enzimas, né? Que as substâncias úmicas podem estimular uma maior síntese de proteína, em especial de enzimas relacionadas à parede celular, através da síntese de um novo RNA. Aí a gente tem que ter bastante cuidado, tá? É muito interessante a gente ter maior produção de enzimas, dependendo do que a gente estiver falando, sim. Mas quando a gente faz alguma aplicação sem recomendação, sem tomar cuidado, a gente pode trazer alguns malefícios, né? Então, só para vocês terem um exemplo, né? O uso das substâncias úmicas, né? No caso, uma proporção de 10% de ácido úmico e 10,2% de ácido fúlvico na cultura do tomate, num trabalho de Pires e colaboradores de 2009, resultou em um estímulo para a síntese de algumas enzimas, né? Principalmente a pectina metilesterase e poligalacturonase. Se não me engano, é assim que se pronuncia essas enzimas. Então, a produção dessas duas enzimas em especial promoveu uma perda da firmeza dos frutos. Por um lado, isso é bom, porque permite uma maior alongação celular e crescimento do fruto. Mas, por outro lado, né, com a parede celular mais fraca, isso pode facilitar, né, o acesso de pragas e doenças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer as aplicações de acordo com as recomendações que as empresas aplicam, justamente para a gente não pensar que a gente está melhorando de um lado, mas, de fato, trazer um prejuízo no outro. Então, existem os momentos de aplicação, existem algumas doses recomendadas que, de fato, vão trazer benefícios. Então, seguindo essas doses, com certeza, a gente não vai ter nenhum malefício em função aí de desequilíbrio hormonal e enzimático também pelo uso dessas substâncias. E a outra forma que a gente tem, de fato, como um benefício, né, do uso das substâncias úmicas é, de fato, no crescimento das plantas, né?
Então, principalmente no que diz respeito à germinação de sementes, florescimento e crescimento da parte aérea. Então, aqui vocês podem observar que a gente tem, né, como exemplo, um ciclo de uma planta e quais que vão ser os hormônios responsáveis por cada dessas fases fenológicas, né? Então, o uso das substâncias úmicas, né, promovem sinalizações no tecido vegetal que vão proporcionar, né, uma maior síntese de auxinas, giberelinas e citocinas, né, e algumas enzimas, que vão estar relacionadas justamente à importância em determinados momentos fenológicos, né? Então, se a gente pegar ali pela imagem, né, na germinação, a gente vê que as giberelinas são extremamente importantes nesse momento. Para o crescimento, né, das nossas plântulas ali, tanto citocinina, giberelina e auxina são extremamente importantes e assim por diante. Então, a melhora dessa sinalização para essa produção hormonal traz diversos benefícios, né? E o uso desses condicionadores de solo também tem uma questão muito importante, né? Que é uma maior presença de micro-organismos na rizosfera, né? Então, ali à esquerda, abaixo do texto, a gente tem uma imagem para simular, né? Então, a gente chama de... o solo como um todo, a gente chama de massa de solo, e a região próxima das raízes ali, a gente chama de rizosfera, né? Uma região bem pequenininha ali, próxima de 3 milímetros, mas que a gente tem uma grande concentração de micro-organismos. Então, se a gente tem condicionadores de solo que melhoram essa atividade de multiplicação dessa microbiota, né? Normalmente é uma microbiota benéfica, a gente vai trazer diversos benefícios, né? Porque eles também vão estar ali decompondo material, quelatizando elementos, facilitando a absorção pelos cultivos, então a gente vai trazer diversos benefícios, né? Então, como um resumo dessa aula, o que eu posso trazer, né? Então, o mecanismo de ação das substâncias úmicas no metabolismo e desenvolvimento da planta vai funcionar da seguinte forma, né? Sinalização mediada por auxina leva a modificações da atividade enzimática nas vias metabólicas. Então, essa atividade enzimática pode ser alterada rapidamente, independente da expressão gênica. A longo prazo, a expressão gênica irá contribuir para o aumento da abundância ou redução de isoformas enzimáticas que ditam o ritmo do fluxo metabólico. Assim, o fluxo metabólico pode ser aumentado e, em conjunto, a demanda por assimilação de carbono e nitrogênio, e os produtos formados serão usados no desenvolvimento de órgãos, levando a um incremento de produtividade.